Há 9 milhões de anos, 9 ilhas emergiram das profundezas da Terra. Apesar da sua origem explosiva e mortífera, tornaram-se um oásis de vida. Como que por magia, animais de todas as partes do planeta foram atraídos para esta região. E hoje há seres extraordinários nas profundezas do oceano que envolve as ilhas. Em que altura terão vindo até aqui pela primeira vez? E o porquê de continuarem a visitar este ecossistema único são verdadeiros mistérios. Os Açores, um paraíso em alto mar. Entre as ilhas do Pico e do Faial, a bióloga marinha Mónica Silva e o comandante do seu barco, Norberto Serpa, procuram há horas o maior animal do planeta. Um encontro com uma baleia azul é sempre fascinante. Caçadas há vários séculos, as baleias azuis tornaram-se tão raras que nem mesmo especialistas como Mónica Silva conseguem saber quantos destes gigantes com mais de 30 metros de comprimento ainda haverá nos oceanos. Em fevereiro e junho, as baleias passam pelos Açores e Mónica e Norberto aproveitam para fazer a sua investigação. Um hidrofone. Este microfone subaquático grava sons que não podem ser detectados pelo ouvido humano, a linguagem das baleias. As baleias azuis comunicam através de sinais acústicos. Tal como os seres humanos, as baleias conversam muito umas com as outras. Um animal destes sabe sempre o que o outro tenciona fazer. E, no entanto, esta capacidade fabulosa pode ser afetada a ponto de contribuir para o declínio das baleias. Mónica está a investigar se o ruído dos motores dos barcos turísticos perturba a comunicação entre as baleias. Se for o caso, ela vai fazer pressão para que se façam leis mais severas para proteger estes gigantes sensíveis. O arquipélago dos Açores, no meio do Atlântico, é muitas vezes considerado um microcosmos isolado. Mas não é bem assim. Há muitos seres que visitam os Açores vindos de todo o mundo. Mais de 20 espécies de baleias e golfinhos fazem escala aqui, nas suas viagens anuais de dezenas de milhares de quilómetros pelos oceanos de todo o mundo. Neste misterioso grupo de ilhas, tudo pode acontecer a qualquer altura. Como se seguissem um comando secreto, os golfinhos salpicados aproximam-se uns dos outros. Os seus sons de chamamento tornam-se mais altos. Há muito contacto corporal até os golfinhos acasalarem. Os preliminares duram horas. Mas quando chega o momento certo, podem acasalar até 50 vezes por dia. E isto acontece durante todo o ano. Não existe uma época específica de acasalamento. Ninguém sabe quando é que essa atração é desencadeada. Desde que há memória, que as pessoas têm dificuldade em entender este ecossistema único. As ilhas só foram descobertas em 1432 e foi porque avistaram algumas aves de rapina a circular no céu. Os marinheiros portugueses chamaram-lhes erroneamente Ilhas dos Milhafres, ou Açores. Essas aves, na verdade, eram bútios. Estas 9 pequenas ilhas são cumes de montanhas de uma cadeia chamada Dorsal Médio Atlântica. Elevam-se mais de 3.000 metros sobre o leito do oceano. São a única massa terrestre, quase a 1.500 quilómetros do continente europeu. E constituem o primeiro obstáculo que a corrente do Golfo encontra na sua jornada desde o continente americano, a quase 4.000 quilómetros de distância. A corrente do Golfo, uma poderosa corrente oceânica quente, é a força motriz do clima a nível mundial e também a chave para compreender o fenómeno dos Açores. As temperaturas constantes da água criaram um clima subtropical variável.
Os habitantes não beneficiam grandemente com o anticiclone dos Açores, de que tanto se fala nos boletins meteorológicos. Embora essa zona de altas pressões favoreça o bom tempo prolongado que se vive no continente, é raro haver céu limpo sobre as ilhas. Se o tempo não lhe agrada, espere meia hora, diz um ditado açoriano. A alvéola cinzenta gosta de passar aqui o inverno, mas não é a única. Várias sementes de plantas chegaram cá vindas do continente, trazidas pela plumagem e pelos excrementos destas aves migradoras. E ao longo dos séculos vestiram estas rochas íngremes com um manto verde. A corrente do Golfo oferece uma vantagem especial aos animais marinhos. São várias as espécies que a usam como correia de transmissão entre os continentes. Esta pequena tartaruga bobo eclodiu do seu ovo na costa da Flórida há 3 meses. Nunca teria chegado até aqui pelos próprios meios. Mas graças à corrente do Golfo, conseguiu alcançar o arquipélago apesar de estar com uma barbatana ferida. Agora pode por fim recuperar protegida pela costa. A fisália, ou caravela portuguesa, também viaja com a corrente do Golfo, mas não depende inteiramente dela. Esta espécie de sifonóforo também utiliza o vento. Se quiser mudar de direção, eleva-se e navega como um veleiro. É um predador perigoso e o veneno contido nos seus tentáculos, que chegam aos 20 metros de comprimento, pode ser fatal para os seres humanos. Tal como as tartarugas, também os atuns, sardas e cangulos viajam com a corrente do Golfo. Aqui procura um abrigo na sombra de uma velha rede que anda há anos à deriva em redor das ilhas. Mas qualquer ser que se aproxima demasiado pode facilmente ficar enredado nela. E os que querem alimentar-se dos seus parentes mortos correm o risco de eles próprios se tornarem vítimas. Algumas espécies de peixes só vêm à costa açoriana para acasalar. O arquipélago é o seu berçário. É algo fundamental para a continuidade destas espécies nos oceanos do planeta. Para investigar as migrações, Norberto e Mónica acompanham o seu colega Pedro Afonso, da Universidade dos Açores, a um lugar que exerce uma atração mágica nos peixes. É uma cadeia de montanhas colossal que em alguns locais se ergue de uma profundidade de milhares de metros e termina mesmo sob a superfície da água. São as ilhas do futuro, ou então do passado. Há alguém já à espera deles. Desde o nascer do sol que, em nome da ciência, Humberto e Paulo estão à beira da montanha submarina. Ambos sabem que várias das espécies pescadas no Atlântico estão em perigo de extinção. As rotas de migração precisam de ser cartografadas e bem protegidas. É por isso que Pedro quer instalar transmissores acústicos nos peixes. Um marcador externo adicional tem como objetivo incentivar qualquer pessoa que apanhe estes peixes a comunicar o local onde isso aconteceu. Assim, o animal proporciona informação importante mesmo depois da sua morte. Mas, de repente, algo se move à superfície. As mantas, com mais de 4 metros de comprimento, vêm frequentemente às montanhas submarinas para se alimentarem. A sua chegada provoca uma breve agitação entre os cardumes. Mas os intrusos são inofensivos. Apesar do seu tamanho, só se alimentam do minúsculo plâncton. Mesmo assim, os cangulos parecem incomodados com o visitante. Esta encosta é o seu território e não querem saber do tamanho das mantas. As águas do oceano proporcionam relativamente pouco alimento. Aqui, junto às montanhas submarinas, as coisas são bem diferentes. Neste local crescem algas microscópicas, parte do plâncton que anda à deriva na corrente. Os peixes pequenos encontram alimento e atraem predadores, como barracudas, que surgem em enormes cardumes. E não são as únicas. Humberto e Paulo lutam com um charuteiro que pesa cerca de 15 quilos.
Demoram cerca de meia hora a trazê-lo para o barco. A captura deste peixe é um golpe de sorte para os cientistas. Este bravo espécime deve ter viajado milhares de quilómetros. I would guess they go south towards warmer waters because they are typically tropical and subtropical fish. They actually occur worldwide. And so the fact that they only come during the summer, during the warm months, indicates that this is the northern limit of their annual migration. Agora tem de acontecer tudo muito depressa. Sem Norberto e Mónica, Pedro não teria hipóteses contra este poderoso gigante. Os transmissores são colocados em 3 espécies de peixes. Uma que habita no fundo, outra que na fase juvenil habita águas pouco profundas e que na fase adulta prefere águas mais profundas, e espécies como o charuteiro, um predador que vive a meia água. Tudo isto é feito em menos de 5 minutos. E agora começa a segunda parte do trabalho para Mónica e Pedro. Vão verificar as estações acústicas. O mergulho começa com um encontro raro, um peixe-lua. Embora não seja bonito, é um recordista. A sua pele tem 15 centímetros de espessura. É a mais espessa do reino animal. O peixe-lua raramente vem à superfície e a sua migração ainda está por estudar. Pedro e Mónica encontram garopas sempre que verificam as estações acústicas. A biodiversidade das águas que envolvem os Açores é enorme. As zonas de proteção em redor das ilhas e o facto de não haver barcos-fábrica a esvaziar os mares são uma explicação para isso. Este cavaco assustou-se com os mergulhadores. Ele não é adepto de movimentos rápidos. Os cavacos alimentam-se de búzios. Mas o som da respiração dos intrusos fez este habitante submarino, letárgico, mover-se bastante mais depressa. A estrela do mar usa os espinhos para se proteger contra um ataque. Mas o peixe-bola tenta atacá-la num local desprotegido. A forma do corpo e as barbatanas pequenas fazem dele um mau nadador. E por isso ele tem de aproveitar todas as oportunidades para se alimentar. No entanto, aqui já não pode fazer mais nada. A próxima vítima vai ser um polvo. Fazendo-se passar por inofensivo, o peixe-bola aproxima-se. Mas o animal de 8 braços sente que algo anda à caça. Basta um movimento rápido e o peixe-bola não tem hipótese. Por hoje, este arruaceiro tem de se contentar com um pequeno almoço de algas. Pedro e Mónica instalaram dezenas de estações acústicas. Marcaram mais de 100 peixes. As estações são mudadas uma vez por semana para se fazer a recolha de informação deixada pelos peixes que por lá passaram. Os cientistas querem tirar conclusões concretas com vista à criação de futuras zonas protegidas. As populações de peixes só podem recuperar se as rotas de migração e os locais de acasalamento estiverem a salvo das redes e das canas de pesca. À superfície da água, as encostas íngremes das montanhas submarinas elevam-se mais de 2.000 metros em direção ao céu. A formação dos Açores resultou do afastamento das placas euroasiática e americana. Cada uma das 9 ilhas está coberta de crateras e cones vulcânicos. E eis que no meio do oceano surgiu um jardim do Éden improvável, que num único dia foi devorado pelo fogo e pela água e depois expelido novamente. Segundo a lenda, era aqui que se situava a Atlântida. O farol dos Capelinhos, na Ilha do Faial, um memorial ao horror. Foi aqui, a 27 de setembro de 1957, que o mar começou a agitar-se de uma forma inusitada junto à costa. A tensão entre as placas tectónicas foi libertada numa gigantesca erupção vulcânica submarina. Durante 13 meses, choveram cinzas.
A luz do sol ficou encoberta. A terra tremeu várias vezes. Como que por milagre, ninguém morreu. Mas o medo e o terror desencadearam um êxodo contínuo. Mais de 5.000 pessoas fugiram para os Estados Unidos e Canadá. Quase um quarto da população da ilha. Esta é a casa do faroleiro. Quase 5 metros do edifício estão ainda enterrados sob uma camada de cinzas. Outrora, o farol estava à beira-mar. Agora está a 250 metros da costa. As aves descobriram rapidamente a península recém-formada. Para as rolas do mar que nidificam na Escandinávia, os capelinhos são o habitat de inverno perfeito, uma vez que não precisam de fazer a longa viagem até ao continente africano. Os garajãos comuns também apreciam estas rochas vulcânicas. As rochas são aquecidas pelo sol, o que é ideal para incubar os ovos. Metade da população mundial de garajãos rosados põe os ovos nos Açores. Saber que estão sentados sobre um barril de pólvora deixou a sua marca no caráter dos açorianos, que alterna entre o religioso, o melancólico e a alegria de viver. Uma expressão disto são as festas em honra de São Mateus na Ilha do Pico. A 21 de setembro de 1720, quando massas de lava incandescente deslizaram em direção à aldeia onde Norberto nasceu, São Caetano, os aldeãos levaram a imagem do santo até ao vulcão. A erupção parou de repente. Para expressar a sua gratidão, fizeram o voto de oferecer neste dia todo o pão que é produzido na ilha. Norberto e todos os outros sabem que estão à mercê da natureza e comemoram o acontecimento na base do Pico, um vulcão adormecido. As suas erupções violentas fizeram dele a montanha mais alta, não só das ilhas, mas de Portugal inteiro. E a ameaça ainda não acabou. As 9 ilhas andam à deriva como jangadas sobre magma incandescente. Aqui a crosta terrestre tem apenas 4 quilómetros de espessura. Nas Furnas, na ilha de São Miguel, o calor e os gases sulfurosos erguem-se na atmosfera com o seu cheiro fétido através de várias fendas na terra. Como aconteceu com todas as outras crianças, também a Norberto os mais velhos disseram que o ruído das nascentes era o diabo a ressonar. Até hoje, a maior das nascentes chama-se Pero Botelho, a caldeira do diabo. A atividade vulcânica não se limita às ilhas. Nas profundezas, há milhares de chaminés hidrotermais que continuam ativas. Não é lava que sai destes mini-vulcões, mas sim água a mais de 300 graus Celsius. Esta água é rica em metais pesados provenientes do interior da Terra. Apesar das temperaturas extremas, vivem aqui inúmeras espécies, sem luz do sol e em água a ferver. A maior parte delas vive em associação com determinadas bactérias. Não obstante o calor, estes micro-organismos conseguem extrair energia dos compostos libertados pelas nascentes hidrotermais. Aqui embaixo encontramos ainda a fonte de histórias antigas e lendas de marinheiros. A lula gigante existe mesmo. Podendo chegar aos 20 metros de comprimento, estes animais são os reis da escuridão permanente e apenas os cachalotes representam um perigo para eles. As inúmeras fendas e grutas, escavadas na rocha pelas erupções vulcânicas e pela batalha dos elementos, são locais muito procurados, mesmo nas águas menos profundas. Cada centímetro é habitado. A bailarina espanhola é uma lesma marinha com quase 20 centímetros de comprimento. Deposita os seus ovos em forma de grinalda de flores. Ela não quer saber do que acontece às suas crias.
Assim que deposita os ovos, começa logo a comer esponjas venenosas. A imunidade permite à bailarina espanhola armazenar o seu veneno, tornando-se ela própria não comestível para os seus inimigos. À entrada desta gruta e com vizinhos destes, é bom ter uma estratégia de sobrevivência sofisticada. Vários predadores reuniram-se como soldados numa parada militar, sempre alerta para predadores ainda maiores. Uma garopa com quase 1,5 metro de comprimento pode ser perigosa para muitos seres aqui presentes. Mas boa parte deles está à espera de outra coisa, algo que vive escondido nas profundezas deste gigantesco sistema de grutas. A escuridão está cheia de milhões de camarões narval. Durante o dia, retiram-se para o santuário das grutas. Só à noite é que saem para procurar alimento. E é disso que os predadores estão à espera. Perto da gruta, alguns golfinhos de riço, que chegam a medir até 4 metros de comprimento, perseguem a sua presa favorita, a lula. Não as gigantes, mas espécimes com mais de 1 metro. As pessoas de antes pensavam que as cicatrizes na pele desta espécie de golfinhos eram lembranças deixadas pelos bicos e ventosas com que as suas presas, as lulas, se defendiam. Mas hoje sabemos que não passam de marcas de pigmentação. Os golfinhos de riço são animais gregários e já foram avistados grupos com centenas de indivíduos. Onde quer que apareçam, costumam estar por perto outras espécies de golfinhos. Mónica usa uma besta para descobrir se houve espécies independentes de golfinhos que se desenvolveram em redor dos Açores. A seta arranha a superfície da pele e Mónica obtém a sua amostra para estudos de genética. Esta bióloga marinha portuguesa de 35 anos quer saber se os golfinhos que vivem nesta região são aparentados com os golfinhos que viajam por outras regiões do Atlântico. Serão de uma espécie completamente diferente? Ou serão animais que simplesmente adaptaram o seu tamanho, linguagem e comportamento às condições especiais dos Açores? Vai virar agora, vai virar, dá-lhe Norberto, vai mesmo um bocadinho. Está quase, Norberto, mantém, só mais um bocadinho. Os investigadores de todo o mundo recolhem amostras deste tipo para estudos de genética e armazenam-nas em bases de dados. Esta amostra é apenas um componente importante para compreender como o ecossistema dos Açores está ligado a outras regiões mais longínquas. Os estudos acústicos são outro projeto de Mónica. Ela quer descobrir se os golfinhos têm dialetos diferentes conforme as regiões. Com movimentos, bolhas de ar e ruídos, eles comunicam estados emocionais como a fúria e o desgosto. Os ruazes corvineiros podem até ser observados a ter discussões. A par da sua postura e gestos, eles transmitem uma variedade incrível de mensagens. É a linguagem dos golfinhos, que muitas vezes tem sido mal interpretada. O que para nós parece um sorriso simpático, é na verdade um sinal de agressão. Mas os membros da sua espécie entendem isso e reagem. No entanto, eles evitam os conflitos. Cada membro do grupo sente-se dependente dos outros. Há forças tremendas, ativas, ao longo da costa dos Açores. As ondas encontram a terra pela primeira vez ao fim de milhares de quilómetros. Quem quiser sobreviver aqui corre um grande risco. E todavia, apesar do perigo, a produtividade nesta área do oceano é enorme.
Nos recifes rochosos, formam-se pequenas poças de água. Aqui há poucos predadores e as ondas trazem muito alimento, de micro-organismos a algas. Mas também aqui a distração leva ao desastre. Este caranguejo perdeu uma pinça. Quanto mais fraco fica, mais audazes são os ataques dos cabozes. E estes são cada vez mais. Nas poças encontramos bastantes camarões fantasma. As suas pequenas pinças ajudam-nos a alimentar-se do tapete de algas que cobre as rochas. Mas eles também não recusam outros petiscos saborosos. O caboz não se alimenta apenas de outros animais, também consome algas. Originariamente, os Açores tinham uma vegetação única. Mas os seres humanos mudaram a sua flora e fauna de forma radical. São poucos os locais onde tudo continua como era. Um desses locais são as terras altas de difícil acesso em redor do pico. Mais de 50 espécies de plantas crescem apenas aqui, num planalto que costuma estar envolto em brumas. Norberto conhece todas estas espécies. Before, the Azorean people, they use this because this is an endemic tree and with a very heavy, very strong wood. And they make many different things, all kind of the stuff that you can have, the farmers have in home, and the ribs of the boats, because this is the best wood that we have Azores. We call cedro. It's endemic from the islands in the Micronesia, this one. And that one that you saw here, it's endemic from the Azores. We call urze. They use it for make the fire in home, and when they kill the pigs, for take the hair of the pigs. The other one, it's endemic. There is this kind of the fruit we call uva do mato. This is the other one. So in this part we have 3 different trees endemic from the Azores. Hoje, o Planalto, na base do pico, é uma reserva natural. Mais abaixo, a população e o cultivo das terras destruíram quase por completo a vegetação original. Um dos culpados é o vinho açoriano, que há séculos que é exportado com sucesso para toda a Europa. Até a família do último czar da Rússia era apreciadora do excelente vinho desta região. O ar salgado e o vento permanente não são favoráveis ao cultivo da vinha, mas as gerações de vinicultores construíram muros com pedras vulcânicas e conseguiram proteger as uvas. Nas terras cultivadas, praticamente 95% das plantas indígenas foram destruídas. A sua perda ameaça espécies endémicas como o louro e o zimbro, que são o alimento básico de uma das aves mais raras do nosso planeta. Durante quase 40 anos, pensou-se que o priolo estivesse extinto, até que um punhado deles foi descoberto num vale isolado na ilha de São Miguel. Como se alimentava dos rebentos das plantações de fruta, foi quase erradicado. As autoridades criaram leis para preservar esta ave. Atualmente, o vale é uma reserva natural e há novamente 120 casais de priolos. Mas o seu futuro ainda é incerto, porque agora há uma nova ameaça vinda das plantas que foram introduzidas devido à sua beleza. Cresceram sem controlo e suplantaram as espécies nativas. Norberto passa o seu tempo livre no mar. Ao contrário de Mónica, ele nunca estudou na universidade. O muito que sabe aprendeu por si mesmo. Após 4 décadas na água, o seu entusiasmo infantil ainda se apodera dele sempre que encontra baleias. Uma baleia comum
atinge uma velocidade de 30 km/h e vem frequentemente à superfície para respirar. Norberto só pode continuar a observar se a baleia o permitir. A baleia comum, o segundo maior animal do planeta a seguir à baleia azul, foi caçada sem dó nem piedade. Estima-se que de cerca de 500 mil de animais, restem hoje apenas 50 mil. A caça à baleia tem uma longa tradição nos Açores e foi praticada até 1986. Mas, ao contrário do que acontece hoje, era uma batalha com um resultado incerto. Os arpões eram feitos de madeira e ferro e ligados a cordas de cânhamo, e os barcos pareciam meras cascas de nós. Não havia grandes arpões automáticos nem enormes barcos fábrica. Foi sempre um negócio sangrento. Enfurecidas pela dor, as baleias eram atingidas inúmeras vezes e mergulhavam o mais fundo que podiam. Tão depressa que, se as cordas de cânhamo não fossem arrefecidas com água, podiam pegar fogo com a fricção. Os cachalotes eram uma presa especialmente fácil para os açorianos. Eles têm de fazer longas pausas à superfície para respirar. Nenhum outro mamífero mergulha tão fundo. O cachalote tem a capacidade de fixar no seu sangue 9 vezes mais oxigênio do que qualquer mamífero terrestre. Quando a sua barbatana caudal se eleva no ar, isso marca o início de uma descida às profundezas que pode durar até 1 hora. Um mergulho até aos 2.000 metros de profundidade. Um reino que ainda está cheio de segredos. Nenhum ser humano conseguiu observar a lendária batalha que estes gigantes travam nas profundezas. Não sabemos como as lulas se protegem, nem se conseguem dominar os cachalotes machos que chegam aos 20 metros de comprimento. Mas deve ser uma batalha titânica, em que os maiores dentes do mundo animal defrontam os maiores olhos. Cá em cima não há sinais da batalha nas profundezas. Contudo, há séculos que se dá esse combate de gigantes. Os maiores seres da Terra contra os mais inteligentes. Os cachalotes têm outra fraqueza que os baleeiros exploraram sem misericórdia. É que vêm à superfície no mesmo local em que submergiram. As crias ficam à espera que regressem. São precisos anos até que as crias consigam acompanhar as progenitoras até às profundezas. Enquanto esperam à superfície, as crias brincam não apenas com as ondas, mas com tudo o que mexe. Os baleeiros diziam que as crias, curiosas, se aproximavam dos barcos e que isso os levava diretamente às suas mães quando elas emergiam. O mergulho nem sempre terminava com uma reunião pacífica com as suas crias. Cachalote à vista. Eram as palavras que marcavam o início da caça. Agora tudo dependia dos lançadores de arpões dos barcos baleeiros. Eles eram os heróis daquele tempo. Utilizavam cada grama do gigantesco animal. O cheiro era nauseabundo.
O óleo da baleia servia para alimentar as lamparinas. A carne era transformada em adubo. E a gordura servia para fazer sabonete. A caça à baleia é uma coisa do passado, nos Açores. Mas as populações de cachalotes ainda não recuperaram a nível mundial. Os antigos baleeiros têm agora um novo emprego. Tomé dedicou-se à vigia das baleias, sempre à procura delas, nos barcos de turismo para a observação de cetáceos. Embora já tenha 72 anos, ainda consegue distinguir as espécies a 30 quilómetros de distância. Para tal, basta ver os jatos que as baleias lançam quando vêm à superfície. A experiência dos habitantes locais também é muito útil para os cientistas. A partir da sua posição elevada, Tomé conduz Norberto e Mónica até às baleias. Mónica só as consegue ver do barco muito mais tarde por causa das ondas. Hoje encontram 8 cachalotes a nadar, um grupo que inclui 2 crias. É um bom dia. E é disso que Mónica precisa urgentemente para fazer o que tem planeado. Mas precisa de se aproximar muito dos animais. Ela quer usar uma ventosa para colocar um microcomputador num cachalote, que lhe permita registar o seu comportamento de mergulho. Durante vários dias, os investigadores tentaram aproximar-se dos animais. Os barulhos e o tamanho do barco a motor assustaram-nos. Assim sendo, e à maneira dos baleeiros antigos, a equipa rema até junto dos animais e fixa o computador com a ajuda de um arpão especialmente concebido para o efeito. Mas os cachalotes continuam desconfiados e conseguem nadar a uma velocidade de 25 km/h. A distância entre os cachalotes e os investigadores nunca é menor que 50 metros. Os homens estão a ficar sem forças. De repente, um cachalote com quase 14 metros de comprimento fica calmamente imobilizado na água. O cachalote mergulha e leva o computador consigo na sua primeira viagem às profundezas. O que acontece lá embaixo não é a única coisa que está por investigar. Como os cachalotes estão constantemente em movimento pelos mares de todo o mundo, sabemos muito pouco acerca do seu comportamento. É difícil tê-los tão perto como nos Açores, já que a profundidade da água de que eles precisam raramente existe tão próximo da costa. Os cachalotes fêmeas permanecem aqui com as crias durante vários meses. Alimentam-se de lulas que abundam nesta zona. Os Açores são o berçário ideal. Ok, Norberto, está mesmo aqui à nossa frente. Está mesmo aqui à nossa frente, não sei se estás a ver. Com o seu sistema de recepção, Mónica pode determinar se é o cachalote que está a nadar à superfície com o microcomputador ou se a ventosa já se desprendeu e está a flutuar. Se tal acontecer, o sinal do transmissor fica praticamente estacionário. Tá bom, tá bom. Tá quase. Já tá, bicho. Here's the diving profile of this whale during the last 4 hours. So during the diving cycles, each time the whale dived, this recorded the depth and the temperature of throughout the dive. Okay, through time, of course. So this is the behavior of the whale for the last 4 hours. It's here, recorded. Now you just have to download it into the computer and that's it. Mónica e Norberto estavam na água há quase 12 horas. E mais uma vez trouxeram para casa uma pequena peça do grande puzzle. Por fim, a equipa pode descansar. Entretanto, nas profundezas, nunca há paz nem tranquilidade. Aqui, a noite tem as suas próprias leis. De todo o lado surgem seres misteriosos. São poliquetas sedentários e anêmonas que estendem os seus tentáculos na corrente, porque à noite, na sua direção, vem um banquete enorme. O plâncton emerge das profundezas da água. Tudo o que têm de fazer é colocar-se em posição na corrente alimentar. Estes seres têm substâncias adesivas nos tentáculos.
A boca esfomeada terá de esperar até que os membros, totalmente carregados, despejem nela a sua carga preciosa. Nos Açores, há muitas coisas que são especiais. Noutras costas, um papagaio velho tece um casulo de muco à prova de cheiro. Mas há poucos tubarões aqui. O papagaio velho, nos Açores, pode dormir sem qualquer proteção. Os camarões saíram da sua gruta para comer, mas a noite não traz apenas alimento, também traz outros predadores. Este pequeno polvo seria o alimento ideal para o lagarto da costa. Privado da camuflagem, começa a sua perseguição e de repente vê-se confrontado com um monstro cheio de verrugas. Confuso, o predador desiste. A capacidade de o polvo se transformar voltou a salvá-lo. Estamos na manhã seguinte. O mergulho do cachalote ainda não foi avaliado, mas Mónica já saiu acompanhando os colegas até à costa íngreme da Ilha do Faial. Não são apenas os peixes e os mamíferos marinhos que a ajudam a compreender as ligações entre o ecossistema, aparentemente isolado dos Açores, e o resto do mundo. O vento e as ondas escavaram numerosas fendas e buracos na suave rocha vulcânica, berçário da pardela de bico amarelo. Centenas de crias esperam ansiosamente pelos progenitores. As ornitólogas Joana e Marisa passam aqui várias horas por dia nos últimos meses de verão. Todo este esforço é necessário, pois as investigadoras tentam registar cada pormenor da alimentação. Já não está a achar piada. Verificam continuamente o tamanho, peso e conteúdo do estômago das aves juvenis. O resultado da sua investigação é surpreendente. Os juvenis são alimentados pelo menos 3 vezes por dia, através de uma divisão de tarefas. 900. Um dos progenitores caça nas redondezas, o outro a uma distância maior, muitas vezes superior a 10.000 quilómetros. Vocês estão a tirar amostras de sangue? As pardelas de bico amarelo, com transmissores colocados por Joana e Marisa, já foram avistadas na costa do Canadá. E cada pesagem confirma o ciclo de alimentação dos animais. Para Mónica, a bióloga marinha, os estudos ornitológicos são muito importantes. As aves marinhas estão intimamente ligadas ao mundo subaquático. As aves aquáticas estão equipadas com transmissores para que possam levar os cientistas às fontes de alimento no mar, também frequentado por peixes e mamíferos marinhos. Estas aves movimentam-se entre 2 mundos. Só vêm à terra para ter e criar os juvenis. E depois passam o resto da vida na água, formando grandes grupos em alto mar. Os golfinhos também gostam de andar por aqui. E por bons motivos. Eis um enorme cardume de sardas. Escapam às aves marinhas mergulhando nas águas mais profundas. As sardas surgem sempre onde as enormes massas de plâncton dão vida ao deserto oceânico, que proporciona alimento limitado. Serão as correntes, as fases da lua ou as mudanças de temperatura as responsáveis por estes alegados pontos quentes de atividade biológica, onde de repente vemos surgir toda uma cadeia alimentar. Até agora ninguém sabe como este fenómeno surge ou como seguir o seu rastro. É por isso que os investigadores colocam transmissores em toda a espécie de predadores, na esperança de que estes os levem até esses pontos quentes de atividade. A muitos quilómetros dali, a baleia comum, com os seus sentidos especialmente apurados, sente as vibrações do cardume de sardas. Vindos do nada, centenas de golfinhos de todas as espécies concentram-se de repente numa área bastante limitada.
Serão as aves que levam os golfinhos até às sardas? Será que ao pousarem na água causam vibrações que atraem os golfinhos, peixes e baleias? Ou pelo contrário, serão as aves que seguem os golfinhos, que com o seu sistema de ecolocalização descobriram primeiro o cardume de sardas? São muitos os animais que perseguem este tipo de pontos quentes. As baleias comuns chegam a interromper as suas viagens pelo globo, que são rigorosamente agendadas. Ao cooperarem com os outros animais marinhos, as aves também saem a ganhar. Os golfinhos evitam que o cardume de sardas mergulhe para as profundezas. Todos os mamíferos marinhos vêm à superfície respirar. Mas os golfinhos aprenderam a tirar vantagem desta necessidade. As bolhas de ar tornam-se a sua rede. Os golfinhos dividem-se. Um grupo produz espessas cortinas de bolhas sob os peixes nas profundezas. Apanhados por esta rede, os peixes concentram-se ainda mais e vêm à superfície. As águas pouco profundas mantêm os peixes afastados da superfície, mas os predadores estão à espera de um sinal. Agora, os golfinhos organizam-se através de sinais acústicos. E as aves também têm a sua oportunidade. Depois, é a vez de um recém-chegado. Na boca de uma baleia comum, há um espaço para 80 toneladas de água e de sardas. Quanta mais informação for registada através dos animais com os transmissores, mais os investigadores saberão como surgem estes pontos quentes de atividade. Mas também há contratempos. Muitas vezes os sinais dos transmissores param. Então, tanto os investigadores como as aves juvenis esperam em vão. Se um dos progenitores desaparece, o complexo sistema de alimentação é interrompido e a cria não tem hipótese de sobreviver. Todavia, apesar das perdas e decepções, Mónica, Marisa e Joana descarregam todos os dias a informação sobre as rotas de voo. The idea is to use these different groups, taxonomic groups, cetaceans, seabirds and fishes. We use the animals to find these hotspots of biological productivity in the middle of the Atlantic Ocean. So instead of looking, for example, at satellite images of primary productivity and trying to find these important areas, then you let the animals drive you, the animals that have these satellite tags that allow you to follow them through the ocean for long periods of time. Then using these top predators, you'll find these general patterns of the ocean, you'll find areas of special importance for the animals. No dia seguinte, Mónica e Norberto partem novamente para o mar e voltam a encontrar cachalotes. Mas hoje, os animais não fogem. Há mais de uma dúzia de cachalotes que se dirigem para um local específico. É como se fossem para uma reunião. Os sons que emitem fazem um clique através da água. Parecem estar a discutir coisas importantes. Tão importantes que nem sequer prestam atenção ao barco e aos investigadores. A reunião dos cachalotes. Apenas a 1 quilómetro do local onde, exatamente há 50 anos, uma das maiores erupções vulcânicas da Europa provocou tanta destruição. Aqui, em redor destas 9 pequenas ilhas, ainda encontramos começos de vida que
que não conhecemos bem. E maravilhas que tornam absolutamente único este azul infinito do Oceano Atlântico.